Irmãos, irmãs, que alegria nos encontrarmos na palavra do Senhor. Vamos abrir espaço agora, dar um tempinho, silenciarmos. Domingo, dia do Senhor, 25º do tempo comum, 22 de setembro, mês da Bíblia, quarto domingo do mês de setembro. Hoje, mais uma vez, com o evangelista Marcos, no capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, e ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no evangelho deste domingo, Jesus então está atravessando a Galileia. Ele com seus discípulos, ele está ensinando, formando o seu grupo de discípulos, segundo o seu coração, segundo a proposta do reino. Estamos na segunda parte do evangelho de Marcos, que consiste em levar os discípulos e todos os seguidores de Jesus à compreensão, ao acolhimento do seu messianismo, que tem como característica fundamental a fidelidade ao projeto que o Pai lhe confiou, a instauração do reino da justiça pelo serviço. E Jesus volta a falar da sua paixão. Já fez isso domingo passado. Hoje é o segundo anúncio que ele faz da paixão. Por 3 vezes, Marcos fala da paixão de Jesus, indicando que para segui-lo é preciso uma decisão corajosa. Não é oba-oba, não. Não é um dia de encontro, de oração, de louvor, não é? De pregação. Não. É uma decisão que implica toda a nossa vida. A paixão e morte de cruz expressam a fidelidade dele ao Pai até o fim, até as últimas consequências. Ele entrega livremente a sua vida, e esta entrega está nos planos do Pai, é que reconcilia com ele, com o Pai, toda a humanidade. É a cruz abraçada por ele que reabilita os pecadores e os tornam homens e mulheres novos. Ele não permanecerá morto. Ele vai ser vitorioso, ressuscitará ao 3º dia, e assim acontecerá com todos os que com ele, são fiéis até o fim. O que valeu para Jesus, ou vale para ele, vale para nós também. Fidelidade, ir até o fim, entregar a nossa vida, crer, num mundo novo. Quem sabe, como os discípulos de ontem, não compreendemos o porquê Jesus teve que enfrentar a morte. Ele, como nos lembra São Pedro, que passou fazendo o bem. O que nós sabemos é que ele foi fiel e denunciou as estruturas injustas do seu tempo, que em nada contribuíam para a liberdade, a dignidade das pessoas, filhos e filhas de Deus. O que sabemos também é que Jesus incomodou e muito os que estavam no poder. Incomodou e incomoda. Inclusive o poder religioso. Que bom! E a nós?
Ele incomoda? Quando dizemos que amamos a Jesus, este amor nos leva a quais gestos concretos? Quando pedimos a conversão, a pedimos em vista de quê? O que chama a atenção na comunidade do evangelista Marcos, chama também a nossa atenção, ou seja, eles discutiam no caminho quem seria o maior, quem era o mais importante, quem iria ter algum privilégio. Jesus, conhecendo as pretensões deles, mais uma vez ensina. Olha aí, no Evangelho de Marcos é muito claro, Jesus ensina, pondo as coisas nos seus devidos lugares. E o seu ensinamento deixa os discípulos desconcertados. Por quê? Porque o maior, o mais importante é aquele que serve, é o último. Lembremos ainda que ele já está em casa com os discípulos e está falando muito à vontade e a sós com eles. E o que ele fala, vocês podem conferir nos versículos 35 a 37. Quem quer verdadeiramente ser discípulo dele, precisa marcar sua vida, então, pelo serviço. Esta é a característica de Jesus, já mencionada lá no profeta Isaías. Aliás, o único título que ele aceitou, o de ser servo. Eu estou no meio de vocês como servo, aquele que serve. Rejeitou o título de mestre, sacerdote, doutor, servo. Servo da vontade do Pai. E o Evangelho termina com Jesus com uma criança. Ele põe uma criança no centro. E todos nela fixam sua atenção, como também no gesto de Jesus de abraçar aquela criança. No centro da nossa igreja, una, santa, católica e apostólica, deve estar sempre a imagem da criança, símbolo das pessoas fracas, desvalidas, carentes de acolhimento, de apoio, defesa, misericórdia. Pois é, a nossa igreja privilegia essa gente. Não devem estar de fora essas pessoas, longe da igreja de Jesus. Devem ocupar o centro da nossa atenção. Elas foram o centro das atenções de Jesus. O abraço de Jesus, a criança, o apresenta então identificado, concretamente, não só em teoria, mas em prática, identificado com os fracos. E termina dizendo: quem acolhe uma criança como esta, acolhe uma criança em meu nome, não é a mim que acolhe, mas acolhe aquele que me enviou. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.